Muito bem. Eu não sei se você já sabe, mas nós estamos no momento de lançamento de uma nova temporada do programa Origens, né? Que vai tratar de um tema que para nós é muito especial, que é o tema do dilúvio. Qual é a visão científica e criacionista que nós temos, os estudos que nós temos relacionados ao dilúvio e quais modelos nós podemos oferecer enquanto comunidade científica criacionista para o dilúvio. E essa temporada ela estreou no sábado passado, às 17 horas. Hoje tem um novo episódio, também às 17 horas. E é um momento de você também se inteirar deste assunto, de você acompanhar este trabalho que tem sido feito pela equipe do Origens, que inclusive hoje à tarde estará aqui às 16 horas, né? Tem aqui a Daiane e a Alessandra. Cadê a Alessandra? Cadê? Está aqui também do ladinho. Então elas estarão aqui também. E eu tenho tido a oportunidade de participar na consultoria científica da próxima temporada. Então já fica aí a propaganda para você, né? No ano que vem nós teremos uma nova temporada que vai tratar dos fundamentos da ciência. Como o cristianismo ofereceu os pressupostos e as bases para o desenvolvimento da ciência moderna. Então essa temporada ela vai ser gravada agora no final do ano. E vai apresentar esse trabalho, né? Como que nós sabemos que a ciência moderna ela só existe hoje, ela só se apresenta como está, graças ao cristianismo e como os pais da ciência eram essencialmente homens cristãos que fizeram o desenvolvimento de toda a metodologia científica. Acompanhe esse trabalho nas redes sociais, pelo YouTube também, né? Principalmente no canal do Origens, no YouTube, para você apoiar este projeto e espalhar essa mensagem também do criacionismo científico, né? Da nossa cosmovisão criacionista para outras pessoas. Amém? Então, nós vamos começar a nossa exposição. Hoje, você sabe que professor não prega, professor dá aula, né? Então, e inclusive o tempo que eu tenho até às 10, né? Então é exatamente o tempo de uma aula que eu tenho, então eu estou plenamente acostumado a trabalhar nesse período de tempo. Peço que você pegue a sua Bíblia, que esse é o nosso material didático hoje. Nós vamos usar a Bíblia, algumas passagens, nós vamos olhar algumas imagens, alguns esquemas. Então eu quero que você acompanhe, quero que você absorva o máximo de conteúdo possível, porque isso daqui fundamenta boa parte daquilo que nós cremos, de um Deus que criou tudo com planejamento e propósito. O tema que eu coloquei, na verdade, esse título, o cuidado de um Deus criador, eu coloquei ontem às 10h30 da noite, quando eu cheguei em casa, depois do ensaio lá no bosque. Eu estava com uma grande dificuldade de determinar um título para o sermão. Então, o cuidado de um Deus criador é a essência dessa exposição que a gente vai ter neste momento. E eu espero que Deus fale ao seu coração. Se você tem uma pessoa em casa, ou um conhecido, talvez um jovem, que se interesse pela área da astronomia, que acha incrível, que acompanha canais de astronomia na internet, no Instagram, segue páginas de astronomia, e você sabe que ele vai aproveitar esse conteúdo, talvez ele se interesse, manda o link da transmissão ao vivo. A gente está tendo uma transmissão ao vivo neste momento, no canal da Igreja do Esplanada, não é isso? Então manda esse link, quem sabe é o momento dessa pessoa se interessar por este assunto, como nós, cristãos, a gente vê todo o universo, toda a grandeza do universo, mediante a nossa cosmovisão criacionista. Então, manda esse link, compartilhe, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas interessadas neste assunto. Tá bom? Então, vamos lá? Nós partimos do princípio. Gênesis 1, verso 1. Pode abrir a sua Bíblia, deixar Gênesis, inclusive, aberto, porque nós vamos... Esse é o capítulo que nós vamos trabalhar hoje do nosso livro didático, que é a nossa Bíblia. Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, pode deixar abertinho e marcado aí, a gente vai passar por outros textos, mas nós vamos iniciar por ele. É interessante que quando nós lemos o primeiro capítulo de Gênesis, né, principalmente o primeiro verso, eu acho muito interessante a construção que Gênesis faz, né, que Deus faz através do livro de Gênesis, desse ser o primeiro versículo que abre toda a Bíblia, né? Porque essa afirmação que você lê no primeiro versículo da Bíblia, ela responde talvez a maior
pergunta que a humanidade se faz: de onde eu venho? Qual é a minha origem? Por que eu existo? E Gênesis já começa trazendo para você e para mim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronta respondida a sua pergunta. Essa é a nossa origem. Esse é o nosso começo. E por que nós existimos? Porque Deus quis criar os céus e a terra e quis criar a humanidade. Partiu da vontade de Deus que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele preparou todo este mundo, todo esse ambiente. Ele preparou todo o seu organismo. Ele dotou você de vida e racionalidade para que você soubesse que Ele queria que você estivesse aqui neste momento. Para você glorificar o nome dEle através da sua vida. Então, o primeiro verso de Gênesis, ele responde a grandes perguntas que têm sido feitas aí fora, por pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. Por que tudo isso aqui aconteceu? Por que eu existo? Por que a vida existe neste lugar? E uma pergunta ainda mais complexa: será que essa vida pode existir em outros lugares se ela existe aqui? São perguntas que têm sido feitas na nossa sociedade, na nossa geração e principalmente pela geração mais nova. É que para nós, a nossa geração, ela já está acostumada, né? A gente já normalizou as respostas cristãs às grandes questões da humanidade que nós temos. Então quando eu pergunto para você, por que a gente existe? Porque Gênesis diz que Deus quis. A nova geração, ela precisa de uma resposta mais construída, né? Quem é pai de adolescente sabe que não é tudo tão simples quanto parece. Nós precisamos entender o que a nossa visão, o que a nossa cosmovisão entende em relação à nossa origem. Então, esse é o princípio de todas as coisas. E aí a gente precisa falar disso daqui, cosmovisão. O que é a cosmovisão? Por que a gente fala tanto o termo cosmovisão criacionista? Por que a gente fala que existe uma forma em que nós olhamos, que nós enxergamos o mundo e essa forma determina aquilo que nós acreditamos? Dá uma olhada. Essa é uma das definições. Esse termo cosmovisão, ele é um grande trabalho dentro da filosofia, da história da ciência, da história natural. Ninguém tem uma definição fechada para definir cosmovisão, mas aqui para você tem uma luz. Em geral, essa é uma escritora norte-americana que trabalha a história da ciência, que trabalha a filosofia da ciência, e uma das definições é: em geral, não vemos a nossa própria cosmovisão, mas vemos tudo olhando por ela. Em outras palavras, o que é cosmovisão? É a professor, né? Aquele tique de professor, quero participação de todos. Em outras palavras, é a janela pela qual nós percebemos o mundo e determinamos quase sempre subconscientemente o que é real e importante ou irreal e sem importância. Então, a cosmovisão é a forma com a qual você enxerga o mundo ao seu redor, você enxerga a sua própria existência e o seu lugar neste ambiente. Então, todos nós temos uma cosmovisão. Todas as pessoas têm uma cosmovisão construída a partir de alguns pressupostos, de algumas bases, né? É claro que a nossa cosmovisão é a cosmovisão cristã. O pressuposto que nós temos é a existência de Deus e uma existência ativa neste mundo. E essa cosmovisão é a forma como nós enxergamos o mundo. Então, o que nós temos? Bem didático para você, separado até em cores, tá? Nós temos duas cosmovisões que estão em conflito. Essa cosmovisão aqui, inclusive, ela surgiu há cerca de 300 anos e ela tem sido construída na nossa sociedade ao longo do tempo, e ela vem para desafiar uma cosmovisão que era praticamente algo inquestionável na sociedade. Hoje nós vivemos num tempo em que nós precisamos reafirmar o óbvio. Concorda comigo ou não? Nós estamos vivendo num período da história em que nós temos que reafirmar aquilo que para nós é muito óbvio.
O fato de nós termos um sábado para celebrar a criação, o fato de nós termos uma ideia de missão, que nós precisamos reforçar o papel criador de Deus na nossa sociedade, reforça que isso que era um consenso está sendo constantemente questionado. Quando a gente fala de criação, de visão criacionista, né, de cosmovisão criacionista e naturalismo, a gente está falando que há uma disputa de cosmovisões, uma disputa de filosofias que tem questionado o papel de Deus na natureza. Então nós temos hoje, na ciência, qual é a filosofia vigente na ciência moderna hoje? É o que nós chamamos de naturalismo. O que é o naturalismo num geral, né? É óbvio que todos esses temas dentro da filosofia são muito mais complexos do que simples definições. Mas eu quero colocar para você, só para você entender o pano de fundo em que nós estamos inseridos, o grande conflito pelo qual nós estamos inseridos. O naturalismo, todos os fenômenos, o que entende, né? A filosofia naturalista? Que todos os fenômenos naturais podem ser explicados sem recorrer a agentes sobrenaturais. No naturalismo, não é permitida qualquer resposta ou hipótese que envolva o sobrenatural. Algo que não esteja dentro do campo do natural. Por isso que é chamado de naturalismo. Então, todas as ferramentas naturais, matemáticas, é que são usadas para explicar o quê? Nessa perspectiva, as ferramentas da ciência são suficientes para descrever e explicar a origem e o funcionamento do universo. Então, o naturalismo, ele não admite qualquer hipótese sobrenatural, inclusive a hipótese da existência de um Deus criador, né? E essa é a filosofia vigente hoje na ciência que nós temos. E o que o criacionismo se opõe? Já o criacionismo é a cosmovisão que pressupõe a existência de Deus e não só a sua ação que, vamos ler junto, intencional, essa palavra é importante para nós, é uma ação intencional, criadora no universo. Combina pressupostos bíblicos e filosóficos, a análise científica, reconhecendo como plausíveis hipóteses que o naturalismo descarta por princípio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de complexidade da natureza, você já ouviu falar o termo design inteligente? Você já sabe que o design inteligente, ele não é uma hipótese válida no naturalismo. Quando a gente fala que a natureza ela tem um grau de complexidade e interdependência tão grande que nenhuma ferramenta natural pode explicar essa complexidade, essa visão de complexidade irredutível, de interdependência, de que as coisas funcionam conectadas umas às outras, não é uma visão aceita no naturalismo. Só que o naturalismo, ele tem também limitações. Então, a partir da cosmovisão criacionista, nós enxergamos o mundo pressupondo a existência de Deus, e essa existência não inativa. Deus criou e abandonou. Deus criou, Deus mantém, Deus cuida e age intencionalmente todos os dias neste mundo. Amém? Amém. E é com essa visão criacionista que nós olhamos, e aí tem uma outra citação desse historiador, Henry Morris, que diz: criacionistas e evolucionistas, o evolucionismo ele é um produto do naturalismo, né? Possuem exatamente os mesmos dados. A realidade é a mesma para eles. Contudo o quê? Qual é a palavra? A percepção dessa realidade e o que mais? A interpretação dos dados podem ser notavelmente diferentes para ambos. Então, aonde nós enxergamos complexidade, o naturalismo enxerga produto de evolução. Onde nós enxergamos ação intencional criadora, o naturalismo defende agentes aleatórios do acaso. Tá? Então, nós analisamos a natureza, os mesmos dados estão disponíveis, mas, dependendo da cosmovisão do cientista, ela interfere sim na análise de dados. Tá? Então, de posse deste material básico, a gente começa então a entrar no campo da astronomia. Você já viu essa imagem?
Você sabe que ela é uma imagem que encantou o planeta, né? No ano passado. Foi uma das primeiras imagens liberadas pelo grande telescópio James Webb, que foi lançado pela Agência Espacial Americana, tecnologia de ponta. Milhares de cientistas construíram um super telescópio para trazer cada vez mais informações sobre o universo que nos cerca. E essa foi uma das primeiras imagens que foram geradas pelo telescópio. E aqui está mostrando para você uma nebulosa, uma região nebulosa chamada de Carina, nebulosa Carina. E essa nebulosa, ela tem vários pontos brilhantes, né? Como você pode observar aqui, ó, tem até uns pontos em que ele marcou um pouco mais luminosos, mas cada pontinha brilhante que você está vendo aqui, ó, nessa nebulosa, são pontos em que há o nascimento de estrelas. Então a gente fala que essa nebulosa Carina, ela é um grande berçário estelar. Cada pontinho brilhante que você está enxergando ali é uma estrela que está começando o seu processo de fusão nuclear para emitir brilho. E cada estrela dessa pode ter um sistema planetário, como nós temos a nossa estrela, o Sol e os 8 planetas do sistema solar. Cada estrela, cada ponto brilhante desse pode estar construindo um sistema planetário. Então, quando essa imagem foi liberada no ano passado, os cientistas, né, quando olham essa imagem, né, uma sobreposição de imagens que a gente chama, ele consegue extrair muitos dados, mas nós, quando olhamos essa imagem com a nossa cosmovisão criacionista, qual é o texto que vem na sua mente? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Entende a diferença de cosmovisão? Quando eu olho essa imagem com a minha cosmovisão criacionista, a primeira impressão, a primeira reação que eu tenho é como isso manifesta a glória de Deus. E é claro que isso é uma partezinha, né, do universo todo. E vamos seguindo. Agora dá uma olhada. Agora a gente vai entrar na parte pesada. Então segura aí, firme, respira, toma uma água e vamos lá. Eu quero trazer um exercício para você de percepção em relação às dimensões do universo. Muitas vezes a gente fica muito dentro da nossa bolinha, dentro aqui da igreja, da nossa casa, da nossa cidade, da nossa região. E eu acredito que você tem essa percepção também, que quando você viaja, principalmente de avião, você consegue ter uma percepção completamente diferente. Fala, meu Deus, como tudo é muito grande. Como a gente não é nada neste mundo, né? Que é a frase padrão que a gente fala quando a gente fica encantado com a grandeza de alguma coisa. Meu Deus, a gente não é nada neste mundo. E aí eu quero fazer esse exercício de percepção, só que eu vou mudar um pouco a escala. Porque a gente vai começar aqui, né? Você já conhece o sistema solar, você já estudou isso durante o período da sua escola, você lembra que nós temos uma estrela chamada Sol, e o nosso sistema planetário é composto por quantos planetas? Quem lembra? Quem é mais velho vai falar 9, né? Porque na época ainda Plutão era planeta. Aí você já revela um pouco a idade. Mas quem é mais jovem vai falar que tem 8, porque a partir de 2006 Plutão decaiu de planeta regular para planeta não, né? Então ele não é mais classificado como um planeta regular por conta da sua dimensão. Então nós temos 8 planetas no sistema solar. Então aqui você acompanha na imagem a representação do Sol. Você sabe que não é tudo alinhadinho assim, né? Então, o pessoal que gosta do negócio da astrologia precisa rever seus conceitos, né? Não tem esse negócio de alinhamento de planeta, não tem, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Aqui é uma representação gráfica para você entender a ordem. Mercúrio, vamos lá. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, e tem um Plutãozinho aqui, né? Porque ele continua sendo representado, mas não é um planeta regular. Nós temos 8 planetas no sistema solar. A Terra é o terceiro planeta em distância do Sol, né? Ela está junto com os gêmeos dela. A gente fala que Vênus, Terra e Marte, eles são planetas gêmeos, por conta da similaridade de massa, por conta de algumas características. E aqui você vê o limite do sistema solar. O que você acha que caracteriza o limite do sistema solar? Quando que a gente entende que acabou o sistema solar? Que agora começa o que a gente chama de meio interestelar. O que você acha? Um palpite. A
A ação do Sol, excelente. Quando acaba a força gravitacional do Sol sobre os corpos, acabou o sistema solar. E a gente entende que essa região é a região em que acaba, então, a interação gravitacional do Sol, que mantém os planetas aqui em órbita ao redor dele, né? E a partir daqui a gente tem o meio interestelar, que é o meio entre estrelas. Então a gente tem outros sistemas, outras estrelas, outras galáxias. Então aqui, por exemplo, nessa nuvem de Oort, né, a gente está praticamente já totalmente fora do sistema solar. E aqui você tem uma estrela chamada Alpha Centauri. Ali ela vai ter um campo de ação, um campo gravitacional que ela vai agir sobre os planetas dela. Tá? E nós vamos seguindo. Beleza, pegou a ideia do sistema solar? É grande, não é? Sim ou não? O que você acha? É grande, é grande. Então, isso daqui é a nossa galáxia. Então agora a gente já aumentou um pouco mais a percepção. Essa é a Via Láctea. Ela não é uma galáxia muito grande, mas ela em si tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. Então, para você ir de uma ponta a outra, você vai levar mais ou menos 100 mil anos na velocidade da luz constante, sem parar para banheiro. Tá? Aproximadamente 100 mil anos. A galáxia da Via Láctea, ela tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas, sendo uma delas o nosso Sol. Você conseguiu achar o nosso Sol ali? Que bonitinho, gente. Olha lá. Está aqui. Olha lá. E é interessante, você percebe que tem alguns pontos que estão mais avermelhados aqui nos braços da Via Láctea? Esses pontos são pontos de intensa formação estelar. E nessas regiões tem muita radiação, que é totalmente venenosa para a vida. E o nosso Sol, ele está numa região apagadinha, tá vendo aqui? Ó, parece que está meio falhado. E os astrônomos, quando vem essa imagem, né, que vem essa definição, eles entendem que só existe vida no nosso planeta porque o nosso sistema solar está aqui, nessa região de baixa radiação, uma região em que permite que a vida, que nós estejamos aqui, sem sofrer a ação de uma radiação intensa. Né? Na cosmovisão naturalista, eles vão entender isso como um acaso. Na criacionista, você entende como a mão de Deus, né? Amém? Aí vamos aumentar um pouco mais, porque a Via Láctea não é só isso que tem no universo, né? Ela faz parte de uma vizinhança chamada Grupo Local. Nessa vizinhança, tem 3 outras galáxias. Tem 2 outras principais. A galáxia de Andrômeda e a galáxia do Triângulo, que são galáxias grandes em formato de espiral, com cerca de 400 bilhões de estrelas também. E tem outras galáxias menores, né, como você pode observar. Só que não é só isso. Esse grupo local faz parte de um outro grupo chamado aglomerados. Então, o que você está vendo aqui, nessa imagem, é um aglomerado de galáxias chamado de Abell 2218. E esse aglomerado de galáxias, esse grupo local, né, que é composto de 4 galáxias, ele faz parte de um aglomerado de galáxias maior ainda, chamado de Abell 2218. Nós fazemos parte do aglomerado de Virgem, né, que faz parte, que reúne todas as galáxias próximas à Via Láctea. E nessa imagem você está vendo o superaglomerado de Virgem, aonde nós estamos, mais ou menos aqui, ó, Virgo Cluster, tá vendo aqui, ó? Nós estamos aqui. E essa é a nossa região mais próxima, tá? Mas a gente está mais pequeno ainda, porque ainda tem uma outra estrutura maior ainda, que são os superaglomerados. Nós fazemos parte do que foi chamado de superaglomerado de Laniakea, né? E se você olhar bem, você vai ver a gente bem aqui, ó. Olha lá. Né? Olha só. É coisa, hein, gente? É coisa. E aí, quando a gente olha essa imagem, a gente solta qual frase?
Como a gente não é nada neste universo. Como o universo é grande. Como a gente entende que a nossa existência, ela tem importância quando a gente olha essas dimensões. E aí o naturalismo vai dizer para você que nós só existimos graças ao acaso. E aí a gente olha essa dimensão, essa grandeza, e a gente, com a cosmovisão cristã, a gente tem uma outra percepção. E aí eu quero colocar um outro dado para você. Os cientistas recentemente, há uns 40 anos atrás, eles descobriram que toda essa massa de estrelas, de galáxias aqui, só compõe 5% de tudo que está disponível no universo. Porque 95% do universo é feito de algo que a ciência não explica, que a ciência não sabe o que é o que a gente chama de matéria e energia escura. 95% do universo, a física não tem ideia do que seja, porque não aparece nos nossos instrumentos. Mas a gente sabe que elas existem por causa dos efeitos que elas provocam nas nossas galáxias, por exemplo. Tá? Então a gente sabe que existe a energia escura acelerando a expansão do universo. A gente sabe que existe matéria escura porque ela dá esse formato em espiral na maioria das galáxias, mas a gente não sabe o que é a energia escura. O que é a matéria escura? Há grandes questões que são levantadas e a cada vez mais que o ser humano avança na observação, quanto mais o ser humano enxerga, mais perguntas ele tem. É engraçado que quanto mais a gente desenvolve tecnologia, ao invés dessa tecnologia trazer respostas, ela traz ainda mais perguntas para nós. Tá? E aí a gente olha essa dimensão em tudo isso, e aí a gente entra nesse ponto aqui, ó. Por que neste planetinha azul nós temos vida? Esse planeta pequeno em relação à dimensão de todo o universo. Ali eu reuni para você alguns pontos que a gente trabalha do que a gente chama de condições de habitabilidade. Meus alunos já trabalharam isso, condições de habitabilidade. O que faz da Terra um lar? Quais são os ajustes que existem aqui no nosso planeta que permite que nós estejamos aqui? Dá uma olhada. Qual que é o primeiro ponto ali importantíssimo? Que a gente chama de zona de habitabilidade. Essa zona de habitabilidade é essa daqui que você está vendo, ó. De acordo com o tamanho da estrela, de acordo com a temperatura dessa estrela, existe uma faixa ideal para que um planeta apresente, por exemplo, água líquida. Para que um planeta não seja quente demais, para que um planeta não seja frio demais e para que ele consiga apresentar água, pelo menos no estado líquido. A gente nem está pedindo os 3 estados físicos. Até que a gente tenha a expectativa mais baixa, né? E a Terra está onde? Olha que lindo. Aqui a gente tem o nosso Sol, né? Que é uma estrela que tem uma temperatura de aproximadamente 5 a 6 mil Kelvin, ou cerca de 6 mil graus Celsius. E a Terra, ela está exatamente no centro da sua zona de habitabilidade. Esse é o primeiro ponto que um cientista, que um astrônomo procura quando ele está buscando vida fora da Terra. Um planeta que esteja na zona de habitabilidade da sua estrela. Isso é uma matemática complicada, mas ela basicamente gera isso para você. E aqui você está vendo alguns exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, que já foram catalogados dentro das zonas de habitabilidade das suas estrelas. A gente tem mais de 5.500 exoplanetas catalogados pela astronomia hoje, alguns deles dentro das zonas de habitabilidade das suas estrelas. Mas você acha que isso é suficiente para que a vida surja? Olha outras condições que a Terra reúne. Tamanho e massa adequados, isso tem a ver com a gravidade no nosso planeta, né? Composição atmosférica ideal. E esse aqui é um ponto muito importante para nós, como criacionistas, porque a gente vai ver que essa composição atmosférica ideal, ela é uma das digitais do Criador dentro do nosso planeta. Campo magnético que nos protege contra a radiação solar.
uma inclinação do eixo de 23 graus e meio. Alguém sabe me dizer qual é o efeito dessa inclinação? Você sabe que a Terra ela não gira direitinho aqui a zero, né? Ela tem uma inclinação leve de 23 graus e meio, bem calculadinho, bem preciso. O que isso gera? As 4 estações do ano bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Isso é importante para a vida ou não? Isso tem grandes implicações, principalmente na agricultura. Você só tem alimento disponível na sua mesa com variedade, graças às 4 estações do ano bem definidas, né? E essas estações do ano, elas só existem por conta dessa inclinação, nem mais e nem menos de 23 graus e meio. Um pouquinho a mais, não tem mais estação do ano. Um pouquinho a menos, não tem mais estação do ano, não tem mais corrente atmosférica, trazendo massas de ar diferentes. Velocidade de rotação adequada, nem rápido demais, nem devagar demais. Se fosse rápido demais, a gente teria uma interferência direta na composição da atmosfera. Se fosse devagar demais, a temperatura ia subir muito. Então, a gente tem uma velocidade de rotação no próprio eixo exata. Outro ponto, a existência de água. Nos 3 estados físicos. A nossa pressão atmosférica, a nossa temperatura média permite que a água exista em abundância nos 3 estados físicos, sólido, líquido e no estado de vapor. Né? Se nós não tivéssemos água em um dos estados físicos, né, e você sabe muito bem que quando a gente pega os modelos evolucionistas de origem da vida, em todos eles, a vida começa onde? Em todo modelo de origem da vida, que descartam a existência e a ação de Deus na criação, todo modelo abiótico de origem da vida, a vida precisa, para que o modelo funcione de forma muito manca, que a vida comece aonde? Na água. É interessante, né? E é interessante quando a gente lê o relato da criação, que a gente vai fazer esse exercício daqui a pouquinho, que a substância que já existia aqui era o quê? A água. Né? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, quando Deus começa a criação da vida no nosso planeta. Um outro ponto, sistema Sol, Terra, Lua. A Lua tem interferência nas marés, não vou entrar. Tectonismo e vulcanismo, a gente só tem essa diversidade de elementos químicos, porque existe um vulcanismo controlado, um tectonismo controlado, que vai pegar todos os elementos formados no interior da Terra e jogar aqui na crosta. Magnésio, cálcio, potássio, sais minerais no geral, só estão disponíveis aqui na superfície graças à ação do vulcanismo. E aí eu quero, olha, dá uma olhada, isso aqui são os 3 planetas que eu falei para você lá no começo, que são os trigêmeos, né? Vênus, Terra e Marte. Eles são chamados de trigêmeos porque eles têm massas aproximadas, a composição superficial geral é muito parecida, mas dá uma olhada nas composições atmosféricas. Você está olhando? Eles, segundo os modelos de formação planetária, os 3 planetas foram formados juntos, por isso que eles têm massas muito próximas. Mas dá uma olhada na atmosfera, na composição atmosférica. Em Vênus, a maior parte da atmosfera é composta pelo quê? Gás carbônico. Em Marte, a maior parte da atmosfera é composta do quê? Se você vai por método de dedução, se o da esquerda, a composição maior é gás carbônico, o da direita, a maior composição é gás carbônico, o do centro deveria ser o quê? E qual é a nossa composição? Qual é o gás majoritário que aparece na nossa atmosfera? Gás nitrogênio, composto de uma fração de cerca de 25% de gás oxigênio e fração de outros gases. Tem CO2 que a função do CO2 é manter o efeito estufa, para manter a temperatura ideal. Por isso a gente está tendo um aumento do efeito estufa, aquecimento global, aquela coisa toda que você já sabe, né? Mas dá uma olhada nisso aí. Quando a gente olha, você consegue perceber? Você consegue olhar e perceber
como o nosso planeta ele é um ponto fora da curva? Outro ponto, né? A gente falou da questão da habitabilidade. Voltando aqui à questão da composição atmosférica. Quando a gente olha essa composição atmosférica, ela não foi encontrada em nenhum outro lugar dos mais de 5.000 exoplanetas que já foram identificados. Nenhum outro lugar tem uma atmosfera com essa composição à base de nitrogênio. O nitrogênio, a função dele é manter a estrutura da atmosfera. Uma das funções do nitrogênio é trazer estabilidade, para que a nossa atmosfera ela permita que haja correntes de ar ao redor do planeta, correntes de ar frio, ar quente, que vão fazer parte do ciclo da água, o ciclo hidrológico, das chuvas, das zonas sazonais. Então, esse nitrogênio, se ele não estivesse presente nesta exata quantidade, a gente não teria uma atmosfera estável. Um outro ponto, por que a nossa atmosfera não é composta mais de oxigênio, que é o que a gente respira, ao invés de nitrogênio? Se nós tivéssemos uma concentração, vamos ajustar o eixo aqui, para 90 graus exatamente. Se ela fosse cerca de 30% de composição, todo o nosso planeta pegaria fogo instantaneamente. O planeta entraria em combustão espontânea se nós tivéssemos uma concentraçãozinha maior de gás oxigênio. Você entende como a cosmovisão criacionista ela está te dando um negócio que você está observando o quê? Como Deus ajustou tudo de forma milimetricamente perfeita para que nós estivéssemos aqui hoje? E abre a sua Bíblia em Isaías 45, verso 12. E no verso 18. Pega a sua Bíblia. E eu quero que você marque esse texto, que você grife esse texto. Se você está no aplicativo do celular, marca ele aí no aplicativo, deixa ele salvo. Isaías 45, verso 12. A gente começa pelo verso 12. Na minha versão diz assim: o Senhor dizendo: eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei ordens. Agora passa lá para o verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para estar um caos, ou na minha versão diz, ele não a criou para estar vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quando a gente observa todas aquelas coisas que eu mostrei para você nessa aula de introdução à astronomia, que a gente chama de conceitos de ajuste fino da Terra. A gente nem falou de ajuste fino do universo. Para que o universo viesse à existência, a gente tem mais de 26 constantes finamente ajustadas para que o universo tivesse essa forma e permitisse a vida. Nós estamos falando de algumas condições gerais para que a vida exista aqui. E quando a gente lê esse verso de Isaías, eu não sei você, mas eu tenho a impressão que Deus ele nunca deixou dúvida quanto à sua ação criadora neste mundo. Deus sabia que em algum momento da história, a sua ação como Criador seria questionada pela sua criatura. Então ele deixa claro aqui para você, porque assim diz o Senhor criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, Ele não a criou para estar. É por isso que as condições do nosso planeta são diferentes. É por isso que a nossa atmosfera é regulada. É por isso que a nossa velocidade de rotação ela é regulada. É por isso que a pressão atmosférica no nosso planeta é regulada. Por quê? Porque Ele criou este planeta para ser habitado. Ele criou este planeta para que eu e você desfrutássemos deste planeta, que nós conseguíssemos sobreviver neste planeta, que nós conseguíssemos trabalhar e conseguíssemos investigar este planeta e nos maravilhar a cada dia com tudo que Ele fez.
E você conhece o relato. Lembra que eu pedi para você deixar Gênesis 1 marcado? Vamos voltar lá? Quando a gente é criança, a gente decora a sequência da criação, geralmente por musiquinhas, né? A musiquinha que eu decorei foi: eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. O que falou? Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, terra, o mar, as árvores, as gramas e as verduras do pomar. No quinto dia, os animais do mar, baleias e peixes e tudo que está lá. E então no sexto dia, fez outros animais, macacos, ovelhas e muito, muito mais. Então, a gente decora a sequência da criação, porque a gente, desde pequeno, a gente é ensinado que Deus criou todas as coisas e que existe uma sequência na criação. E eu pergunto para você, você já parou para pensar ou para se perguntar, por que Deus levou 6 dias para criar todas as coisas? Você já se fez essa pergunta? Você concorda comigo que seria muito mais econômico, em termos de páginas de Bíblia, de escrituras, de mão do profeta que estava escrevendo a Bíblia, se ele falasse: então no princípio criou Deus os céus e a terra e todas as coisas, inclusive o ser humano, verso 2, história. Concorda? Por que Deus se deu ao trabalho de separar a criação em 6 dias? Por que ele se deu ao trabalho de contar para você que ele separou a criação em 6 dias? E por que ele se deu ao trabalho de separar e dizer para você o que ele fez em cada dia? Você já parou para pensar nisso? Qual era o objetivo de Deus ao te contar que ele criou o mundo em 6 dias, cada dia executando uma obra, uma ação, e no sexto dia ele cria você e eu para dizer: olha, agora domine sobre tudo isso que eu criei para você. E no sábado, a primeira coisa que o ser humano faz assim que é criado, o ser humano não trabalha, o ser humano não executa nenhuma outra atividade do que senão descansar no sábado para contemplar tudo aquilo que ele havia feito. Você já parou para pensar nessas perguntas? E aí Gênesis 1 começa, acompanha comigo a partir do verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das... Então, a primeira substância que nós temos presente aqui é água. Para você entender como que a água é uma substância completamente especial na físico-química da água. Quando o meu professor de físico-química, na faculdade de química, ele foi falar sobre a curva, a curva normal da água, ele mostrou a curva que vai mostrar as propriedades da água. E o comentário que ele faz é o seguinte: eu não sei se vocês acreditam em alguma coisa, mas a água é uma substância que foge a todas as regras da físico-química. E nenhum físico-químico sabe explicar por que a água foge a todas as regras. É por isso que a água se expande quando ela entra no estado sólido. É uma das causas. E a água é uma substância tão sobrenatural que não há modelos que expliquem a origem da água no universo. E aí a gente olha esse texto, e aí eu estou mostrando para você como que um cientista, alguém que trabalha com ciência, lê o relato da criação, porque às vezes a gente passa pelo capítulo 1 de Gênesis de forma muito rápida, a gente só quer os elementos básicos para fazer uma música, para decorar a sequência. Mas aqui está mostrando para você o passo a passo da criação. E no verso 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Depois a gente tem aqui no verso 6, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. Nós entendemos, pode voltar lá no slide, por favor?
Nós entendemos que no segundo dia Deus cria a nossa atmosfera. No terceiro dia ele faz a separação e faz aparecer a parte seca, a criação dos continentes ou do supercontinente, né? Se você assistir a temporada do Origens, você vai entender que nós entendemos que houve um supercontinente e que esse supercontinente, pela cosmovisão bíblica do dilúvio, também foi separado por uma grande catástrofe. Que catástrofe é essa? Você chuta o nome? Dilúvio. Pois é. No terceiro dia, Deus aparece. Então, nos 3 primeiros dias, até o 4º dia, ele faz a preparação dessa terra. Se eu fosse pedir para você, olha, a gente precisa construir vida em um outro planeta. Qual a primeira coisa que você faria? Preparar este planeta? Concorda? Primeiro, nós prepararíamos o ambiente. Assim como o casal está prestes a dar à luz, o que é feito na casa? A casa é toda preparada, toda modificada, toda arrumada para a chegada daquele novo ser. E durante os 6 dias da criação, Deus demonstra toda essa didática para mim e para você. Deus é o maior professor que existe, porque ele aqui, para nós que somos da área da educação, por que ele divide tudo em 6 dias? Porque a gente segmenta os objetos do conhecimento, a gente fragmenta o conhecimento para que isso se torne mais palatável, para que isso se torne mais didático. Então, nos 6 dias, Deus demonstra fazendo uma coisa, no segundo dia fazendo outra, para que eu e você, com a nossa mente limitada, ainda pudéssemos entender a grandeza da criação de Deus. No primeiro dia, a luz. No segundo dia, formação da atmosfera, separação das águas de cima com as águas de baixo. Terceiro dia, ocorre a formação dos continentes. No 4º dia, o aparecimento do sol, da lua e das estrelas. Isso aí é um outro tema que a gente precisa falar, né? No 5º dia, os animais do mar, as aves do céu. E no 6º dia, então, Deus cria os animais terrestres e, por fim, vem a criação do ser humano. E é engraçado que quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis, Deus vai dando ordens. Faça-se a luz, que haja seres viventes, que se faça a vegetação. Mas quando começa a criação do ser humano, Deus para e fala agora, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele molda o ser humano com as bases, com os princípios da terra, com os elementos químicos, e nele sopra o fôlego de vida. Esse fôlego de vida nós entendemos que é a consciência. Ele colocou em nós a consciência, a racionalidade, para que nós fôssemos participantes de toda a sua ação criadora. E o último verso para nós finalizarmos é o que está em Eclesiastes, no verso 3, no capítulo 3, no verso 11. Abre a sua Bíblia aí. Dá uma olhada. Eclesiastes 3, verso 11. Na história das crianças, o irmão usou o capítulo 3 de Eclesiastes para falar que há tempo para todas as coisas. E aí diz assim para você: tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou o quê? A eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Se a morte faz parte da condição humana, há milhões de anos de evolução, por que nós ainda não nos acostumamos com a morte? Por que quando alguém que a gente ama sofre,
algo no nosso coração pulsa, pedindo que a nossa existência não se resuma a este mundo. Por que quando a gente sofre uma violência, o nosso coração clama por justiça, se nós somos produtos de evolução? Por que quando nós sofremos, por que nós perdemos, e a gente não sabe explicar por que o nosso coração ele anseia tanto algo melhor? Por que a gente trabalha tanto? Por que a gente acorda cedo todos os dias? Por que todo o tempo a gente está tentando sobreviver e viver melhor? Por que a gente vive nessa espera de algo melhor? Se quando a gente pega a cosmovisão naturalista, todo sentido e todo propósito é tirado de lado. Você já parou para pensar que se a nossa existência é resultado de um acaso, se a nossa existência é resultado de uma aleatoriedade, não faz sentido que nós lutemos tanto para sobreviver e viver melhor? Se nós tirarmos Deus da equação, não faz sentido a nossa existência. Se nós tirarmos a eternidade do nosso coração, não faz sentido a gente lutar tanto para criar os filhos, para a gente viver numa sociedade melhor. Não faz sentido, nada disso faz sentido. Nós estarmos aqui juntos hoje, reunidos, para que tudo isso se não há um amanhã melhor? E a sociedade tem tentado traduzir essa pulsação de eternidade com filosofias diferentes, cada um traduzindo essa sensação de eternidade de formas diferentes, construindo filosofias cada vez mais absurdas, para tirar Deus do cenário, mas ainda assim dar um propósito para a existência. Mas a nossa cosmovisão, a nossa fé, está fundamentada em um Deus Criador. Um Deus que fez todas as coisas, um Deus que colocou sentido na sua existência, e que no momento em que Ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, Ele está colocando eu e você na existência deste mundo. Nós fomos planejados por Deus. Deus criou todas as coisas para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para nos maravilhar com a eternidade que Ele coloca no nosso coração. Quando Ele voltar, você sabe, a gente vai passar 1000 anos dando uma passeada, mas depois dos 1000 anos vai acontecer o quê? A gente volta para cá, porque foi este lugar que Ele construiu para mim e para você, porque foi este planeta que lá no Éden, lá no começo da criação, Ele ajustou para que eu e você estivéssemos. Então nesse sábado da criação, que você, a partir de hoje, leia o primeiro capítulo de Gênesis com outros olhos. O primeiro capítulo de Gênesis, ele não foi escrito só para que fosse compor o livro de Gênesis das origens. Ele foi escrito para você. O livro de Gênesis, o primeiro capítulo, ele é uma carta de Deus para você, dizendo que você não existe neste mundo por acaso. Porque se precisasse fazer tudo de novo para que você viesse à existência, Ele faria. E quando esse mundo foi manchado pelo pecado, que não era o plano original de Deus, e você sabe, no mesmo instante já havia um plano de redenção traçado por amor. E esse plano de resgate está a caminho. Jesus veio aqui, nesse planetinha azul, aqui ó, Deus se fez homem, se rebaixou a condição, para que Ele viesse aqui, morrer por cada um de nós, para resgatar o plano original que Ele tinha construído para nós. E isso está à sua disposição. Deus faz um convite
Porque o grande dilema do conflito entre o bem e o mal é por conta de escolhas. E você tem a oportunidade de atender ao convite do seu Criador. Há uma eternidade pulsando no seu coração. E às vezes você tenta traduzir isso de outras formas. Mas essa eternidade nunca vai parar de pulsar no seu coração enquanto o Espírito Santo agir na sua vida. Atenda ao chamado do seu Criador. Eu quero cantar com você uma musiquinha. Tem a letra aí? Coloca a letra para nós. Eu acho que você conhece. Vamos lá? Todo mundo cantando, tá? E a voz já foi. Amém? Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por termos a plena convicção de que o Senhor existe, de que o Senhor nos planejou, nos criou, e que nós podemos olhar para a natureza e enxergar ao Senhor. Nós te agradecemos pelo propósito que o Senhor coloca na nossa existência. Nós te agradecemos porque nós não somos frutos do acaso. Nós somos criados por Ti, criados para revelar a Tua imagem, criados para revelar o Teu caráter. Queremos pedir que o Senhor reforce em nós todos os dias a nossa origem, de onde viemos, porque a partir disso nós temos plena convicção para onde vamos. Cuida de nós, continua atuando na nossa existência todos os dias da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.